muitas pessoas estão começando por agora no cubo mágico, e muitas dessas não fazem a mínima ideia de como começar da melhor forma. Hoje eu vou te mostrar como fazer isso. Bora pro vídeo! Se você clicou aqui é porque está começando ou pensando em começar no cubo mágico. Talvez você esteja se sentindo um pouco perdido nesse início, mas pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. E eu me chamo Suzane Coelho, crio conteúdo sobre cubos mágicos e coisas relacionadas a ele, então já considere se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum conteúdo desse tipo. Antes de tudo, para poder começar no cubo mágico, é importante ter um cubo mágico, não é? E eu preciso te dizer que existem algumas opções de cubos mágicos que não são boas e que podem até te desmotivar de aprender. Esses seriam os cubos mágicos de R$1,99 ou os das lojas americanas, por exemplo, que são cubos extremamente simples e ruins. Isso porque esses cubos são extremamente ruins de mexer, travam bastante e às vezes até quebram e acabam te deixando na mão. Se você puder comprar um cubo melhor do que esses, que não precisa ser nenhuma opção cara, tá? Mas já seria bem melhor. Como exemplo disso, poderia estar o Mei Long, o melhor cubo mágico para quem tá iniciando, na minha humilde opinião. Caso contrário, se você não puder investir no modelo melhor, ou até mesmo não queira por não ter certeza se vai continuar nesse hobby ou não, qualquer cubo que você consiga mexer já é o suficiente para aprender. E nisso incluímos até o de R$1,99. E agora que já resolvemos a questão do cubo, vamos à parte de como aprender. Aqui no canal eu tenho um tutorial completo de como aprender a montar o cubo mágico 3x3. Não é porque foi eu que fiz, mas eu recomendo bastante o meu tutorial. É importante vocês se atentarem a essa questão de onde aprender para não adquirirem hábitos que podem se tornar ruins no futuro, o que não é nem um pouco interessante. E agora confira algumas dicas para você não desistir desse processo de aprendizagem. Gente, aprender a resolver o cubo mágico pela primeira vez não é algo muito simples não. No início você pode ter uma certa dificuldade, mas se você insistir, com o tempo vai ficando mais fácil. Caso você não entenda alguma etapa do tutorial, volte 1, 2, 3 vezes ou quantas vezes forem necessárias. Tente se concentrar ao máximo, não aprenda fazendo outras coisas ao mesmo tempo e foque naquilo. Após conseguir resolver pela primeira vez, você não vai gravar os algoritmos com apenas uma tentativa. Não se preocupe em ficar lendo a sua cola de algos, pois todos fazem isso ao aprender a resolver o cubo mágico. Eu, por exemplo, levei 2 horas para poder aprender a resolver o cubo mágico pela primeira vez e mais 1 semana até conseguir gravar os algoritmos. E sobre gravar os algoritmos, é apenas repetição. Como nesse início o seu cérebro não está acostumado com isso, pode ser que demore um pouco, mas fique fazendo resoluções e mais resoluções, repetindo os algoritmos que com o tempo você vai gravar. Algumas pessoas, ao aprenderem a resolver o cubo, mal se acostumam com aquilo e já ficam preocupadas e ansiosas para abaixar os seus tempos. E o melhor conselho que eu poderia dar a vocês é não se preocupar com isso no início. Apenas faça resoluções e mais resoluções a fim de se acostumar com aquilo que você acabou de aprender, com o cubo. Isso porque existem algumas situações que você precisa estar familiarizado com elas, como um pop, que é quando uma peça salta do seu cubo, ou até um corner twist, que é quando uma quina gira. Você precisa conseguir reconhecer essas situações e como resolvê-las, e isso só vem com o tempo. Além da questão de se acostumar com as resoluções e com os casos, as situações que podem cair. Então, vão por mim. Fique um tempo apenas conhecendo o cubo em si, para só depois se preocupar em abaixar os seus tempos. Agora, caso você já tenha aprendido o cubo mágico com o tempo e realmente queira diminuir a sua média, eu também tenho vídeo para isso aqui no canal. Neste vídeo eu te passo algumas dicas para melhorar no método de camadas, que é o método básico do cubo mágico 3x3, e tem outro vídeo com resoluções comentadas desse método. Example Solve são extremamente úteis, pois te ajudam a enxergar coisas que são simples muitas vezes, mas que você só consegue perceber após ver uma demonstração. Agora, quando você deve sair do método básico e finalmente ir para o método avançado? A resposta para isso é quando você sentir que não consegue de forma alguma evoluir mais com o método básico. Mas isso de verdade, tá? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo 1 minuto, 50 segundos e dizendo que não conseguem de jeito nenhum abaixar os seus tempos. E se você diz isso, eu te garanto que você consegue. Nessa etapa, só de fazer solves e se familiarizar com o cubo e com seus algoritmos já vai diminuir os seus tempos. Só que isso é aos poucos. Se você estiver treinando há 1 a 2 semanas e não sentir diferença alguma nos seus tempos, confira meu vídeo de dicas e de example solves que já falamos aqui e tente aplicar
todas elas. Se acostumar com técnicas novas não é algo que ocorre de forma automática, então procure treinar por um tempo até sentir que está aplicando essas técnicas sem nem ter que pensar nelas. Como é isso, Suzane? Após um tempo no cubo mágico, chega uma hora em que você resolve ele só com memória muscular, sem precisar pensar em como lembrar de tal algoritmo, por exemplo. É tudo no automático. Sempre quando você for aprender algo novo, treine fazer aquilo até conseguir aplicar de forma automática, sem ter que pensar mais naquilo que você acabou de aprender. E uma opinião pessoal minha, você consegue chegar até o sub 40 de forma tranquila com o método de camadas. Sub 40 significa que você resolve o cubo mágico de forma constante abaixo do 40 segundos. Se fosse sub 30, seria abaixo dos 30 segundos e assim consequentemente. Eu só decidi pro método avançado quando minha média já estava nos 35 segundos e acho que foi uma excelente escolha minha, pois assim eu evolui o máximo que eu podia com o método de camadas. Entendi tudo que eu tinha que entender dele e do cubo em si, pra só então ir pro método avançado. E lembre-se, a prática leva à perfeição. E se você já está nessa etapa de não conseguir mais de jeito nenhum evoluir com o método básico e quer passar para o método de camadas, eu já tenho uma playlist própria aqui no canal apenas sobre como começar no método Friedrich. E nela, além de tutoriais de todas as etapas, tem um vídeo de dicas muito úteis para quem está iniciando no CFOP. E outra pergunta que eu recebo muito aqui no canal é: após aprender o método básico, deve passar para alguma modalidade, comprar algum outro cubo mágico? E gente, isso é extremamente pessoal. Eu não vejo o mínimo problema em você aprender outras modalidades após o 3x3 e acredito que isso possa até te ajudar. Algumas modalidades, como o 2x2, você consegue até resolver apenas com os conhecimentos que você já tem do 3x3. Então, caso você queira, aprenda sim novas modalidades. Novamente, não há o menor problema nisso, mas tente se familiarizar um pouco com o 3x3. E a minha última dica bônus desse vídeo é para quem não tem um cubo mágico e não consiga um com facilidade. Galera, existem sites e aplicativos de cubos virtuais que podem te ajudar nessa situação. Eu recentemente fiz um vídeo sobre um desses e recebi muitos comentários de pessoas que aprenderam a resolver utilizando um cubo virtual. Eu particularmente acredito que isso aumenta um pouco o nível de dificuldade ao aprender a resolver o cubo mágico, mas é uma opção válida e pode ser que seja útil para algumas pessoas. Eu me chamo Suzane Coelho, comecei no cubo mágico em 2016 e desde então venho colecionando e analisando conhecimentos para poder ajudar quem está começando por agora. Seguindo todas as dicas de ouro que eu te passei hoje, você com certeza vai conseguir evoluir no cubo mágico da melhor forma. Deixe seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!